Então, pessoal, vamos continuar aqui com as nossas correções? Tá, então vamos para a nossa questão de número 3. Vamos lá. Então, olha aqui, ó. A questão 3 é uma questão também que envolve pronome. E aí você vai ter que observar qual é o tipo de pronome que a banca está trazendo. E aí você vai fazer aquele acionamento que eu expliquei. Pô, se é pronome relativo, tem que prestar atenção qual é o termo que está substituindo, quem é que ele está retomando, e se tem regência ou não, como é que ele está trabalhando com a questão da regência. Então, vamos lá. Eu vou sempre direto para o comando. Assinale a opção em que o termo sublinhado está empregado corretamente. Opa! Então, a banca quer a questão que está correta. Aí você, ó, destaca lá, põe grandão e vai procurar a questão correta. A cultura histórica tem o objetivo de manter viva a consciência de que a sociedade humana tem. Não, olha só, vamos organizar. A cultura histórica tem o objetivo de manter viva a consciência. A sociedade humana tem a consciência do próprio passado. Então, o verbo ter é um verbo transitivo direto. Ele não pede essa preposição. Então, a forma correta é sem a preposição. A cultura histórica tem o objetivo de manter viva a consciência que a sociedade humana tem. Ou seja, a consciência a qual a sociedade humana tem. Na realidade, essa preposição eles colocaram aqui para você confundir achando que ela é exigida pelo termo consciência, quando na realidade ela não é. Ela é exigida, ou melhor, ela não é exigida, ela não aparece, porque na verdade a gente tem um pronome relativo e a gente está trabalhando com o verbo ter aqui, que é um verbo transitivo direto, não pede preposição. Risca a letra A. Letra B. A história é uma galeria de quadros de onde há poucos originais. Não, olha, onde existem poucos originais. Então, não tem essa preposição, o gabarito também está errado. Letra C. Compra não o que consideras oportuno, mas o que te falta e não no que te falta. Não tem essa preposição em, não há nada que peça essa preposição em. Letra D. A maior parte das coisas de que dizemos e fazemos, não. A maior parte das coisas que dizemos, quem diz algo, VTD. E que quem faz também faz algo, VTD. Não pede preposição, então não existe essa preposição D. Sobrou letra E. Esses são os problemas de que devemos falar. Quem fala, fala de algo ou fala sobre algo. Tranquilo? Então, o gabarito é a letra E. Questão 4. Assinale a opção que apresenta a frase em que o termo onde é empregado corretamente. Olha, de novo, uma questão com onde. Não sei mais onde amarrei meu burro. Tá certo, ó. Quem amarra, amarra alguma coisa em algum lugar. Não pede preposição aqui, ó. Então, a gente risca o onde. Lilian, eu poderia usar o em que? Não sei mais em que lugar amarrei meu burro. Você poderia usar o em que, mas você deveria colocar o termo em que lugar, em que situação, né? Você amarrou o seu burro. Então, só dessa forma. Fora isso, não sei mais onde amarrei meu burro, tranquilo, não vai ter regência ali. Letra B. Onde falta o dinheiro, tudo desmorona. Também tá direitinho, ó, o dinheiro falta em algum lugar, tudo desmorona. Ele quer aquele que não está bem empregado, né? Então, ele quer a questão que está errada. Letra C. Nunca se vai ao lugar onde mora a fera. Ó, quem vai ao lugar, beleza. A fera mora em algum lugar. Nunca se vai ao lugar em que mora a fera, ou no qual mora a fera. O em que, o uso do em que, ele está sempre correto. Está sempre correto para lugar, tá? Por quê? Porque pode ser utilizado tanto para lugar com valor denotativo, quanto para lugar no valor conotativo. Letra D. Em toda iniciativa, pensa bem onde queres chegar. Olha lá, ó.
Quem chega, chega a, certo? Então, aonde queres chegar? Essa aqui é que está errada. Letra E. Quem tem fome não tem escolha. Seu espírito não vem de onde ele gostaria. Olha aqui o verbo vir, ó. Quem vem, vem de onde? Ou vem donde, que é uma forma mais antiga, né? Que as pessoas utilizavam mais o donde. Então, o gabarito da questão 4 é a letra D. Vamos aqui agora. Deixa eu até mudar isso aqui para cá. Não sei por que eu tô com o mouse lá do outro lado. Fazendo o quê? Vamos agora para a questão, cadê? 5. Olha lá. A questão 5 é uma questão que vai envolver pronome, mas também vai envolver a substituição de termos, tá? Geralmente, deixa eu mostrar aqui para você. Você já deve ter visto isso, mas você não deve saber que isso é dessa forma. A gente tem uma falsa ideia na língua de que todos os termos são sinônimos perfeitos. Então, por exemplo, se você perguntar para uma criança se bonito é sinônimo de belo, ela vai dizer que é. E ela vai dizer que é um sinônimo perfeito porque ela aprendeu assim. Aí ela pode também dizer que é um sinônimo de lindo, né? Só que não existem sinônimos perfeitos, puros. Existem sinônimos que são contextuais. E a gente trabalha numa relação de hiperônimos ou hipônimos, tá? Então, se eu digo para você assim, ó, Bolsonaro, eu escrevi errado aqui, Bolsonaro, vamos lá. Bolsonaro é polêmico sempre. O presidente está sempre nos jornais. Presta atenção. Eu posso dizer que presidente aqui, ó, ele retoma Bolsonaro. E a gente está fazendo aqui, a gente está estabelecendo aqui um processo coesivo, em que o termo presidente evita a repetição de Bolsonaro de novo. E eu posso dizer que eles estão numa relação contextual de sinonímia, porque neste momento, presidente substitui Bolsonaro, porque o Bolsonaro é o presidente. Conseguiu entender? Eles são sinônimos na gramática? Não, eles não são sinônimos na gramática, mas eles são sinônimos contextuais. A partir do contexto, aquilo ali funciona como um sinônimo, tá? Se eu digo para você assim, Ronaldo Gaúcho foi um bom jogador. Ponto. O atleta, entretanto, esteve envolvido num escândalo. Olha lá. A atleta recupera Ronaldo Gaúcho. Eles estão numa relação de sinonímia. Eles são sinônimos? Eles não são sinônimos, esses termos não são. Mas no contexto funcionam como sinônimos, tá? E aí, é óbvio que isso vai trabalhar dentro de uma relação de hiperônimos e hipônimos. O hiper é o termo mais abrangente e hipo é o termo mais específico. Então, se eu digo para você assim, olha, automóvel, vou fazer melhor. Nem vou trabalhar com o termo automóvel. Vou trabalhar com o termo veículo. Dentro de veículo, eu posso dizer que eu tenho avião? Posso. Posso dizer que eu tenho moto? Posso. Posso dizer que eu tenho carro? Posso. Posso dizer que eu tenho patinete? Posso. Posso dizer que eu tenho bicicleta? Posso. Veículo é o que a gente chama de hiperônimo. Ou seja, eu posso utilizar o termo veículo para substituir qualquer um dos outros termos abaixo.
Avião é o termo mais específico. Moto é um termo mais específico. Então, eu chamo isso aqui de hipônimo. Na aula de interpretação, eu vou falar sobre isso aqui também, tá? Então, tanto os hiperônimos quanto os hipônimos estão numa relação de sinonímia, porque a relação de sinonímia, ela é contextual, tá? Então, vamos agora para a nossa questão. Para poder resolver esse tipo de questão, o que você vai fazer? Você vai já de cara observar os termos que estão destacados, né? Então, ó, a afirmação correta. Então, você tem que marcar a observação correta dos termos sublinhados. Vamos aos termos sublinhados. Scotland Yard é o Departamento de Investigações Criminais da Polícia. Então, ó, apresentou aqui a definição. Seu nome, ou seja, o nome do departamento, né? E aí o seu é um pronome possessivo que estabelece a relação do possuidor e a coisa possuída. Então, o possuidor é o departamento, possui quem? O nome. Vem do nome da rua onde funcionou, onde é o pronome relativo que recupera a rua. Onde funcionou o seu primeiro quartel, o quartel de quem? O quartel da polícia. E onde, olha o onde de novo, e onde recupera também rua. Onde, por outro lado, localizou-se o palácio que utilizavam. Opa, o qual utilizavam. Então, esse aqui é um pronome relativo que recupera palácio. Vamos agora para as opções. Seu se refere à Polícia Metropolitana de Londres. Não, né? O seu nome é o nome do departamento. Recupera, ele na verdade faz referência ao departamento e o nome. B. A primeira ocorrência de onde se refere à cidade de Londres. Não, a gente viu que se refere à rua. É a rua onde foi seu primeiro quartel. C. Quartel não aparece citado anteriormente. A palavra quartel, né? Mas se liga à polícia. Sim, é o quartel da polícia. Letra C, tá certa. D. A segunda ocorrência de onde se refere a primeiro quartel central. Não, se refere a onde. Se refere à rua. E. O relativo que tem por antecedente quartel central. Não, a gente viu que é palácio. Então, a gente risca a letra E. O gabarito da questão 5 é a letra C. Vamos para a questão 6. 6, olha lá. Assinale a opção que indica a frase que o termo sublinhado, ao contrário das demais, se refere a um outro termo anterior e não o termo seguinte. Então, olha o que ele quer. Ele quer o termo que é anafórico, o termo que faz uma anáfora. Aquele que apresenta um termo seguinte é um termo que a gente chama de catafórico. Ele não quer o catafórico, ele quer o termo anafórico. Então, ele vai colocar 4 opções em que o termo será apresentado. E ele vai apresentar uma opção em que a gente tem que marcar o termo antecedente. Então, vamos lá. Não importa o que você conhece, importa quem você conhece. Então, olha só, esse quem, na verdade, ele apresenta o você, né? Então, aqui a gente tem um termo catafórico, a gente risca. Ele quer um termo anafórico. B. Inflação é uma forma de imposto que pode ser decretada. Olha aqui, ó. A qual pode ser decretada? Retoma a inflação. Esse aqui é um pronome relativo. Todo pronome relativo é, por natureza, um termo anafórico. Questão 6, letra B. Letra C. Não sendo útil o que fizemos, fútil é a nossa glória. Ou seja, não sendo útil aquilo que fizemos. Fizemos aquilo. Então, aqui também, ó. Não sendo útil aquilo que fizemos, fútil é a nossa glória. O aquilo aqui, a gente não tem nenhum referente. Na realidade, é que esse aquilo retoma algo que está fora do texto. É um termo deítico, né? Ele faz uma referência exofórica. D. Há 3 boas coisas na vida. Opa, olha aqui que legal. Ele usou um pronome, ele usou uma expressão que vai apresentar as 3 coisas. Trabalho, trabalho e trabalho. Aqui também existe uma catáfora. A gente risca a letra D. Se sabemos exatamente o que fazer, então para que fazer?
Então, olha aqui, ó. Se sabemos exatamente aquilo, esse o é igual àquilo, é um pronome demonstrativo, que fazer, né? A gente tem um pronome retoma, a gente tem o pronome relativo, o que retoma o aquilo. Mas o aquilo aqui também, ó, ele não é um termo anafórico, ele não está recuperando nada expresso anteriormente. Então, para que fazer? Letra E a gente também risca, beleza? Então, olha só, a próxima questão é uma questão de conjunção, e a gente vai trabalhar com outro aspecto de conjunção agora. O que é que você, então, tem que tirar de lição e você tem que observar toda vez que você for trabalhar, você observar que a Fundação Getúlio Vargas colocou uma questão de pronome. Quando você trabalha com pronome, você basicamente vai trabalhar com pronome relativo ou com pronome demonstrativo. Com pronome demonstrativo, ela vai trabalhar com a questão da anáfora ou com a questão da catáfora. E aí você vai ter que observar as retomadas e as apresentações. Considerando aquilo que eu falei, termo próximo, termo distante do ponto. Vai trabalhar com pronome relativo, você tem que observar basicamente a regência, você tem que observar também o referente, ou seja, o termo ao qual ele está se referindo, quem que ele vai recuperar. Tranquilo? É basicamente isso. Então, olha só, deixa eu mudar aqui para mim. Estudar dessa forma é estudar de forma direcionada, é estudar de forma estratégica. Se você disser assim, Lília, eu não estou à vontade com esse assunto, o que você vai fazer? Você vai buscar mais questões e vai resolver mais questões. Por quê? Isso otimiza o seu estudo. Você sabe agora no que você tem que focar. Pô, errei essas questões que a Lília falou. E mais ainda, esse tipo de questão que eu trabalhei até agora é o tipo de questão que você não pode errar de jeito nenhum, porque é o tipo de questão considerada fácil. Você tem que acertar. A gente não erra questão fácil em concurso. Tranquilo? Beleza? Então, até o próximo bloco com as outras correções.